Então, assim, mais uma vez, agradecidos, né, pela presença, pela presença do Carlão, para que ele possa se sentir envolvido em todas essas boas energias, e também a gente sempre reforça, se alguém tiver alguma dúvida, para estar também perguntando, estar interrompendo a aula, para que a gente possa ter uma aula bem dinâmica. Seja bem-vindo, Carlão. Muito obrigado, uma boa noite a todos. É muito bom poder reencontrá-los, que Jesus nos envolva, continue nos envolvendo em muita paz e muita luz. Como estamos? Como está indo a caminhada? O pessoal está meio em frente. ansioso, né? Gostei, Fátima, em frente, ótimo. É porque de vez em quando eu vou lá em Minas e eu ouço do pessoal lá de Minas eles falarem o seguinte, empurrando. Aí eu sempre fico na dúvida, se é a vida que está empurrando eles, olha o tema de hoje, o homem retarda, porém a lei impulsiona, ou se é eles que estão empurrando a vida, como se fosse um fardo. Mas, realmente, vamos em frente. A nossa caminhada é contínua, mesmo com tudo que temos vivido com a pandemia, que é um grande processo de aprendizado, não podemos nos esquecer jamais de que Jesus é o nosso governador planetário. Tem cuidado de nós com muito carinho. Não podemos esquecer de Ismael, lá na nossa prece de abertura, que olha para o nosso país com muito amor e carinho. Não podemos esquecer do Pai, que tanto nos ama, como disse Jesus. E ainda precisamos nos lembrar do nosso mentor, né? Aquela figurinha que está ali sempre procurando nos apoiar, nos orientar, nos incentivar, sempre procurando nos motivar no bem. E aí eu fico muito feliz com a pergunta, mas como é que é essa tal de impulsionar? É? Como é que é essa coisa de retardar? Né? Esse caminhar nosso, afinal, como que nós podemos comprovar isso dentro da realidade do nosso ser? E a nossa aula vai tocar um pouquinho nisso. A nossa aula hoje é sobre Paulo se defende em Jerusalém, ou defende-se em Jerusalém, e é uma aula que vai fechar uma trilogia sobre Paulo, que começou lá com a conversão não de Paulo, mas com a conversão de Saulo, passou pelas viagens, as várias viagens que Paulo empreendeu, e depois agora nós vamos chegar no final dessa jornada de Paulo. Uma coisa valiosa que o Alan falou sobre a questão da Aliança Espírita Evangélica, a casa que eu frequento aqui em São Paulo, nós somos uma casa inscrita. Então, realmente não muda. Mas o que é valioso dentro do programa da Aliança? Não muda a importância, se é uma casa inscrita ou não. O que é importante? Eu sei que se eu for aí em Brusque e participar de uma assistência espiritual, eu não vou assustar. E se vocês vierem a São Paulo e participarem de uma assistência espiritual, vocês não irão assustar. Por quê? Porque nós seguimos um modelo que está no Vivência. Isso é uma garantia muito valiosa. Falar uma mesma linguagem. E é isso que foi interessante quando nós pegamos a questão de Paulo estar pregando a palavra de Jesus. Por quê? Porque havia já uma linguagem instalada entre os apóstolos referente a como Jesus pregava. E, de repente, se nós formos nos lembrar de Saulo, pensando em Saulo e não em Paulo, ele tinha uma linguagem totalmente diferente, uma postura totalmente diferente. Quem era Saulo? Saulo era aquele que amava. Amava o quê? A sabedoria da lei. Amava Moisés. Saulo era aquele que era letrado, e por ser letrado, é só pensarmos. Imaginemos que nós estamos falando de uma época que não tinha água potável, esgoto, não tinha asfalto, não tinha roupa, não tinha fogão, não tinha mesa.
Sabe aquela coisa de lavar os pés para sentar e comer? É porque se estendia um pano ao chão, então o que ficava mais próximo daquele pano eram os pés. Por isso que se lavava os pés para a refeição. Então, era um povo extremamente simples, mas Saulo era letrado. E Saulo, por essa sabedoria, esse amor à sabedoria, por ser letrado, ele precisou de 4 lições que ele não havia aprendido anteriormente. Ama, perdoa, trabalha e espera. Amar a quem? Jesus disse muito claramente: amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Eu não vou nem falar sobre o ti mesmo, que de vez em quando a gente resume só em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo. O ti mesmo, de vez em quando, a gente deixa meio de lado. Graças a Deus, estamos numa escola fazendo reforma íntima para restaurar esse sentimento de amor próprio e ver que nós podemos amar o próximo e também a nós. Que amar, afinal, amar a Deus é amar a criação de Deus, onde nós estamos incluídos nela. Perdoa. Quantas vezes nós ouvimos o verbo perdoar? Só que a pergunta é: quando foi a última vez que você se perdoou? Quando foi a última vez que se libertou da culpa? Quantas vezes conseguiu perceber que o passado é um espelho retrovisor e que ninguém caminha para frente olhando para o retrovisor, mas sim olhando para o vidro dianteiro? O que nós fizemos no passado era o que tínhamos condições de fazer naquele momento. Hoje nós com certeza faríamos diferente, mas porque hoje temos algo de diferente. Gente, o Alan ficou de lado. Já já minha labirintite me derruba aqui, aqui. Olha bem. Então, esse perdoar não é só perdoar ao próximo, mas perdoar a si mesmo. E esse é um exercício tão difícil. A Cardeneta nos ajuda muito a buscar o auto-perdão. Trabalha. Ah, mas eu trabalho tanto. É interessante que o espírita não trabalha na casa espírita. O espírita ele faz um exercício de amor ao próximo na casa espírita. Deus é tão bom conosco que, conforme nós adentramos a escola de aprendizes do Evangelho, ele possibilita que tudo que nós vamos aprendendo sobre amor ao próximo, ele fala assim: agora eu vou te dar a oportunidade de você amar ao próximo. Graças a Deus o Alan saiu da parede, eu já estava quase caindo com ele. Então, esse trabalhar na casa espírita é um exercício contínuo desse amor. Que maravilha podemos amar o nosso próximo que vem para receber um passe. Maravilha podemos amar aqueles que desencarnam num trabalho mediúnico e vêm trazer uma mensagem. Que maravilha podemos receber alguém na casa espírita e dizer bom dia, boa tarde. Que maravilha ter um espaço onde as crianças possam crescer com o conhecimento evangélico. Que maravilha termos um espaço para os jovens da mocidade espírita. Ó, incentive a instalação da mocidade espírita, é valiosíssimo. Nossa, mas os jovens gostam disso? Adoram. Eles adoram mocidade espírita. E aí Paulo tem a última lição, espera. Como assim espera? Senta na cadeira e cruza o braço? Não. O esperar é um esperar ativo. É uma confiança em Deus.
na sabedoria divina. Não é um simplesmente eu vou deitar ali e aí depois a gente vê o que faz. O espera a turbulência vai passar e eu estou me preparando para quando ela passar eu retornar, eu caminhar. Ama, perdoa, trabalha e espera. São 4 coisas valiosas para pensarmos. Tudo bem? Lembre-se, fique à vontade para comentar, perguntar, criticar. A aula é nossa, não é minha. Ok? E aí, já que relembramos Saulo, nós precisamos relembrar um pouquinho de Paulo. Paulo é quem? É aquele que ontem queria o poder. Ele queria o poder. Inclusive, ele era visto como o próximo a assumir o sinédrio. Só que Paulo é hoje aquele que quer viver. Poxa, que diferença! Eu queria tanto poder, hoje eu quero viver. É aquela frase que de vez em quando a gente ouve, que a gente coça assim a cabeça. É aquela frase que fala assim: você quer ser feliz ou ter razão? Aí a gente fala: não pode ser os dois juntos? Não. Ou você é feliz, ou você vai ter razão. Aí outro dia o meu filho vira assim para mim: sabe que eu li uma frase muito interessante, nunca discuta com o ignorante. Eu falei, para mim está errado. Ele falou, concordo com você. Eu falei, obrigado, filho. Aprendi o que você acabou de dizer. Prefiro ser feliz do que ter razão. Mas é difícil. Paulo é aquele que, caído ao solo, buscava tanto poder que caiu no solo. Foi ao mais baixo grau. Teve escamas fixadas em seus olhos, porque se deparou consigo mesmo. E naquilo que se depara consigo, ele assusta e fala: quem sou eu? O problema não é o que Jesus diz. Saulo, Saulo, por que me persegues? O problema é o que Saulo vê de si. Que ele fala assim: eu estou perseguindo um homem que foi bom. Como é que isso afeta nós? Quando nós nos lembramos que nós não podemos ficar cegos com aquilo que fomos no passado, mas que nós podemos enxergar que tudo que fomos no passado era o que era necessário ser como fomos. E hoje aqui estamos sendo diferentes, pela reforma íntima que estamos fazendo. E Jesus chega para Paulo e diz: esse homem é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome às nações, bem como a reis. Poxa vida, aquele cara que matava, aquele cara que gostava de tacar pedrada, aquele cara que não tinha dó, foi escolhido por Jesus. Nós já percebemos, para essa eu quero resposta. Nós já percebemos que já fomos escolhidos por Jesus? Quero resposta, quero resposta. Não aceito silêncio. A Fátima balançou a cabeça assim. A Deise também. A Deise foi mais tímida, mas também falou que percebeu. Eu não estou vendo todos que eu estou no celular, então só alguns que eu consigo ver. O Ervino deu um sorriso típico assim: eu acho que eu fui escolhido, mas eu ainda acho que eu não estou muito lá firme, não, mas eu vou. Diga, meu amigo. Não é que foi escolhido, mas no fim foi se quer melhorar, tem que ir atrás de alguma coisa para melhorar, né? Não pode ficar parado no ponto, porque o ônibus passa, se tu não levantar a mão, ele passa direto, né? Então o cara Sim. Tem que correr atrás e sabe que errado ninguém é certo. Todos eles têm um erro, né? Como o Paulo, né? Ele foi tão errado que depois
Só que eu acredito que ele é tão errado, mas ele tinha a força, o poder da coisa, a ganância, né? Como diz, ele queria a ganância do poder, mas ele tinha a ganância também do dom, né? Exato, exatamente. E a grande questão é assim: tem uma má notícia para dar para todos. Adoro dar má notícias. Todos nós um dia seremos como Jesus. Mas como assim, Carlão? Todo mundo? Todo mundo. Porque a lei da evolução não permite a estagnação. Jesus não se tornou governador planetário só porque Deus falou: isso é tão bonitinho com esses cabelos dourados aí, aloirado. Você é um cara tão legal, você vai ser governador planetário. Jesus também passou por um processo de evolução. Mas como assim? Quantas vezes ele encarnou? Por que a gente acha que encarna só nesse planeta? Qual que é o grande problema dos cientistas? Eles tentam achar vida em outros planetas com um corpo físico que nem esse. Um corpo físico que nem esse tem planeta que ele achata. Mas corpos espirituais existem em todos os planetas. Por favor, Alan. Não, é que tem um seriado muito legal que fala sobre outros planetas no Netflix, que como é que é o nome daquele seriado? Esqueci o nome daquele seriado, mas e é muito interessante, o Carlão, que tu estava falando ali de Cristo, outros Cristos, né? E ali eu já estou quase no final assim do seriado, e eles falam assim que os extraterrestres eles estão aqui para nos auxiliar na nossa evolução, né? Auxiliar na nossa evolução, e eles meio que orientaram desde Top Secret OVNIs, o nome do seriado que tem na Netflix. E então é bem interessante assim, porque eles trazem, claro, assim, experiências que já aconteceram aqui, mas no sentido assim também de dizer que eles estão aqui e eles de alguma forma estão cuidando da gente no sentido de direcionar nosso processo evolutivo. Falou muito na questão lá da Segunda Guerra Mundial, que teve muitas aparições de OVNIs naquele período, eles interferiram assim os códigos para que não pudesse ter assim uma grande catástrofe, né, na própria Segunda Guerra Mundial. Então é bem interessante, porque muitas vezes a gente acaba, e assim uma conclusão legal também é que os países hoje muitas vezes eles querem cada um se proteger e esconder as suas tecnologias, as suas informações e tecnologias. E ali ele mostra no seriado que para que a gente possa ter esse contato, para que a gente possa estar entrando em sintonia com esse mundo superior, os países eles terão que compartilhar suas informações entre eles, né? Para que a gente possa estar... E é legal porque eles falam assim, esses seres, eles se manifestam em diferentes pontos do nosso planeta, obrigando, então, aos países a estarem compartilhando as informações. Então, imagina os Estados Unidos tendo que compartilhar informações com Rússia, com China, né? Então, é interessante, sabe? Bem, bem legal. Muito bom, muito bom. Diga, Fátima, por favor. Então, a lei do progresso, isso é uma lei natural? É isso? É uma lei natural. É uma lei natural, inclusive ela vai ter uma aula específica sobre a lei do progresso, e é muito interessante porque existe uma diferença entre olhar que nós estamos encarnados porque nós precisamos resgatar coisas do passado, ou nós estamos encarnados porque nós estamos num processo contínuo de evolução. São dois focos diferentes. Um é olhar para Deus e falar assim, um Deus que chega e fala assim, olha, você fez tanta coisa errada que você vai encarnar de novo só para pagar o que você fez. Esse é o tipo de encarnação punitiva. Muitos espíritas pensaram assim. Existe um outro Deus que fala assim, olha, eu vou te dar uma nova chance, onde você vai poder se melhorar, onde você vai poder evoluir e se tornar um espírito mais consciente. Esse é o Deus da lei do progresso. Eu acredito muito mais nesse Deus.
que deseja sim o nosso, principalmente depois que Jesus disse que Deus é amor, diferente daquele Deus de Moisés que era justiça. Mas a lei do progresso é uma lei natural. Tudo bem? E só complementando um pouquinho aqui a minha dúvida. Então, assim, a lei do progresso, ela existe e ninguém está livre dela, mas acontece que a gente pode parar num determinado altura e não seguir, mas voltar para trás a gente não volta. Seria algo assim? Exatamente. Retroceder nunca. Empacar, a gente empaca até a água. Tem um chakra chamado básico, que fica ali na região do quadril, na parte de trás. A gente fala que a gente pode até ficar parado, mas a hora que a água bate no básico, a gente vai para frente. Traduzindo, como diz no dito popular, me perdoem a expressão, a água bateu na bunda, a gente corre, né? Então, a grande questão é essa. Chega uma hora que a gente fala assim, aquele ditado que diz, pior do que tá não fica, fica. Então, é melhor a gente se adiantar. Quando o nosso amigo Ervino falou assim, olha, eu quero realmente me melhorar, correr atrás, isso tem tudo a ver com essa questão da lei da evolução, da lei do desenvolvimento, de possibilitar uma jornada mais evolutiva para nós. Tudo bem? Bom, voltando lá para Paulo. Paulo teve dois grandes ensinamentos que fazem parte da nossa vida até hoje. Primeiro foi o deserto. Logo depois da conversão de Paulo, ele fica todo abismado, todo fascinado. Eu vou pregar Jesus para todo mundo. Ele conta para a tartaruga e fala assim: já conheceu Jesus, tartaruguinha? Tartaruga olha para ele e fala: mano, você é doido. Paulo vai falar com o pai dele fala: você não é meu filho. Paulo vai procurar os discípulos e fala: que isso? Você acabou de matar o nosso ali, o que você quer com a gente? Vem cá não, que não é Jesus ainda não. Paulo vai falar com os amigos, o amigo fala assim: vaza, que senão nós vamos te entregar para o PCC. Então, Paulo, ele se depara com um momento que ele fala assim: preciso aprender. E ele vai para o deserto, ele fica 4 anos no deserto. Se nós formos ver, o deserto faz parte de muitos processos de evolução. O povo hebreu ficou 80 anos no deserto. Quando foi entrar na terra prometida, a orientação que chegou para Moisés é assim: volta para o deserto, espera morrer os velhos, depois vem para cá. Espera morrer os velhos hábitos, espera morrer os velhos vícios, espera morrer os velhos, né? Tudo aquilo que não era bom, não eram os velhos idosos, mas tudo aquilo que está dentro de nós, lá de trás, que a gente vai aceitando como normal. Jesus, antes de iniciar a tarefa de pregação dele, ficou 40 dias no deserto e se encontrou com quem? Eita, lá veio o diabo. Né? Cuidado, o diabo é um cara legal, ele traz muita coisa boa, tentadoras. Olha, ele fala assim: vai para o centro, não, hoje tem churrasco. Então, cuidado, vai para o centro. Para que esse trem aí? Vai fazer um curso de 3 anos, né? Cuidado. O diabo é um grande amigo quando a gente dá espaço para ele. Lembrando que não existe diabo. São uma série de espíritos influenciadores. Não existe o mal supremo. E o diabo é um cara tão legal que ele acredita em Deus, porque ele briga com Deus, né? Se ele briga com Deus é porque ele acredita em Deus. E aí, Paulo fica 4 anos no deserto. Nesses 4 anos no deserto é que ele amadurece. Nós temos diversos desertos na vida. São inúmeros os desertos que nós caminhamos. O deserto da nossa vida é aquele momento que a gente para, sozinho, pensa, faz uma prece. Como Jesus disse: adentra o teu quarto e faz a prece. Quando Jesus fala dentro do teu quarto, ele não quis dizer: olha, se você não estiver em casa para entrar no quarto, você não pode fazer prece. Ele diz assim: adentra o teu interior, olha para você e faz a tua prece. E aí Paulo aprende a ter calma, serenidade e discernimento.
E aí, durante esses 4 anos, Paulo teve a segunda lição. Ele foi atuar como tecelão. É a lição da profissão. O que você faz no mundo? Poxa, mas tem profissão espírita? Não, mas tem a caridade espírita, tem o amor espírita, tem a doação espírita, tem o exercício da fé espírita, ou cristã, ou evangélica, a gente pode até tirar o termo espírita. O exercício da fé, o exercício da esperança. E aí, Paulo, depois de toda aquela mudança, depois de tanto caminhar, ele vai se encontrar com Tiago. Era um Paulo já modificado, já tinha andado bastante, caminhado por tantas terras. Alan, até que hora que eu vou, por gentileza, meu amigo? Só para eu me controlar. Termina às 9, então mais 5, 10 para as 9, para a gente fazer os comentários finais e as vibrações aí, tá? Perfeito. Então, Paulo encontra com Tiago um corpo cansado, mas uma alma viva. Nós estamos passando por isso hoje. Com essa questão de pandemia, não sei como foi em Brusque, mas aqui em São Paulo foi algo muito terrível. Inclusive, dentro da minha própria casa, eu perdi o meu irmão desencarnou, o meu chefe desencarnou, um aluno meu de turma de escola desencarnou. Eu mesmo tive Covid, fiquei internado, fui entubado, estou com uma sequela cardíaca, vou ter que pôr um marca-passo. O corpo pode estar cansado, a mente pode estar esgotada, mas o espírito continua a emanar. Isso é algo muito importante que a gente precisa entender. Muitas vezes o nosso espírito está emanando energias, o nosso espírito está vibrando positivamente. O nosso corpo e a nossa mente, o corpo está falando assim, dá comida, estou com fome. E a mente está falando assim, ó dia, ó azar. E a gente precisa ficar atentos. Para mudar a sintonia, para mesmo com essa impressão do corpo e da mente, o espírito se mantenha vivo. A fé se mantenha vivo, a esperança se mantenha viva. Tiago, que era duro, seco, um dos mais racionais dos apóstolos do Cristo, estava preocupado porque Paulo estava sendo perseguido. Paulo já tinha escrito muitas epístolas, aberto muitas igrejas, e Paulo, para fazer isso, ele teve que fugir em carroça, ele teve que saltar de muro, não, descer muro dentro de balaio, recebeu umas pedradas, inclusive. Não foi fácil. E aí, quando Paulo está lá em Jerusalém, ele ainda é chamado no Sinédrio. Vai lá no Sinédrio e diz palavras maravilhosas que tocam o coração de inúmeras pessoas. Paulo não conheceu Jesus, mas habitava em Paulo a certeza do Sermão do Monte. Aquele Sermão do Monte que todos os espíritos encarnados e desencarnados, principalmente os desencarnados, ouviram. Onde Jesus disse, bem-aventurados, bem-aventurados, bem-aventurados sois tu. E aqueles corações aflitos que acompanhavam Jesus, ali bebiam de um bálsamo de esperança e fé, assim como nós. E muitos se converteram ali. E Paulo tinha o dom da palavra, porque era aguerrido, voluntarioso,
E todo mundo sabia que o doutor da lei, que agora se apresentava como um apóstolo, como um discípulo, ele era letrado, ele falava bem, e as pessoas se admiravam. E Paulo é enxotado. Ô, você não era o doutor da lei, o que mandava apedrejar os outros? O que você está fazendo aí? Falando agora desse tal de Jesus. E ele se defende junto ao Sinédrio. Só que quando dessa defesa junto ao Sinédrio, o que acontece? Ele é condenado a comparecer no templo. Olha a religião utilizada como forma de opressão. Ah, mas hoje em dia não existe isso. Opa, ou o Estado Islâmico lá falando que não vai ser um país democrático porque eles seguem uma lei religiosa. Ah, mas hoje em dia não existe isso. Quantas vezes eu vejo espíritas criticando Umbanda, Candomblé. Ah, uma vez bateu um evangélico aqui na porta de casa, e aí ele falou assim: Você acredita em vida após a morte? Eu olhei bem para ele e falei: Não sei. O que você acredita? O que adiantaria eu bater boca com ele? Acredito sim em vida após a morte, eu sou espírito e você está errado. Não tem esse papo de ficar deitado esperando a trombeta soar para acordar e receber Jesus. Adiantaria eu bater boca com ele? Adiantaria eu tentar impor aquilo que eu acredito sobre o que ele acredita? E, na verdade, só de não impor, tivemos uma conversa amistosíssima. Aí sim eu pude falar no que eu acredito. Mas não era necessário estabelecer um embate. E, de vez em quando, o espírita ele fala assim, e ele fica até chateado. Vai lá na casa espírita que vai ser bom para você. Aí a pessoa não vai a primeira, vai lá, vai ser bom, você vai ver, você vai gostar. Aí a pessoa não vai, vai, eu vou junto com você. Aí a pessoa não vai, a gente fala assim, ai, nem tento mais, viu? Tentei tanto com aquela pessoa, não era tempo dela. Nem tudo que é bom para nós pode ser bom para o outro. Por que tentar impor a nossa religião, a nossa vivência? E aí Paulo, ele é condenado a renegar aí no templo para que ele fosse ali se defender. E Paulo fica com aquela assim, vou ou não vou? Ah, eu não vou não. Ai, meu Deus, eu vou lá para quê? É que nem nós, quando de vez em quando a gente tem um problema, a gente pensa assim, eita, ai, mas eu vou deixar isso para depois. Eu brinco que os nossos problemas é como se fosse uma cadeira. Se a gente pega a cadeira e tira da sala e coloca na cozinha, quando a gente for para a cozinha, a cadeira vai estar lá. Se eu pego a cadeira e dou de presente para a Keila, aí a minha cadeira não é igual a cadeira da Keila, um dia ela vai devolver a cadeira e falar assim, essa cadeira não tem nada a ver com a minha, toma de volta que a cadeira é tua. Se eu coloco a cadeira debaixo da cama, dentro do guarda-roupa, uma hora eu vou achar aquela bendita cadeira. A única coisa que me resta é sentar na cadeira. O problema precisa ser resolvido. E Paulo pega e fala assim, vou lá, com resignação, mas vou. Tudo bem que Tiago fala assim, Paulo, vai lá, aconselha, você não vai estar sozinho, eu vou contigo, vai, mas vai. E aí nós precisamos entender que muitas vezes nos revoltar não alivia a dor.
aumenta a lição. Aquele que não se resigna, ele vai, muito pelo contrário, se revolta, ele vai viver a lição duas vezes. Por que duas vezes? Porque ele vai ter que passar pelo que tem que passar e ainda por cima vai ter que resolver a própria revolta. E dá certo quando a gente tenta resolver as coisas de cabeça quente. Eu sou advogado, uma das coisas que eu mais ouço é as pessoas falarem assim: de repente eu fiquei cego e não vi o que eu fiz. Aí o juiz fala assim: você está cego ainda? Não, então está condenado. Por que que a pessoa fala que ela ficou cega? Nesse momento, ela atraiu uma quantidade tão grande de espíritos e sofreu tanta influência desses espíritos que ela não controlou os seus atos. Como o judiciário não pode condenar espírito, só tem um que é responsável, quem fez o ato, que é o encarnado. Muitas vezes, se tivesse parado, respirado, feito uma prece, lembrado do nosso querido André Luiz, lá no plano espiritual, já posso engolir? Lembram do filme Nosso Lar? Muitas vezes a gente não teria passado por tanta coisa que nós já passamos e que depois nos arrependemos. Ai, por que que eu disse aquilo? Agora já disse. A revolta não é uma boa conselheira. Jesus é. E aí Paulo é condenado ao apedrejamento. Eita, que nós lá lembrar nesse momento que Paulo foi o cara que mandou apedrejar quem? Quem? Digam um nome para mim, por favor. Estevão. Da namorada dele, né? Eu esqueci o nome. A namorada Abigail e o irmão dela, o Estevão. Exatamente. E aí Paulo bate assim e fala: meu Deus, eu estou sentindo a pedrada que eu mandei dar no outro. É isso que ele sentiu? Detalhe, ele não mandou apedrejar só Estevão, ele mandou apedrejar muita gente. Paulo era bom de tacar pedra nos outros. E ele se depara com aquilo e o passado retorna com força. E trouxe o sentimento de culpa. Esse sentimento de culpa atrapalha tanto a evolução. O espírita trocou o pecado, que o espírita ele não peca, ele aprende. Ele aprende. Porque só falar que pecou também não ajuda nada. É preciso pegar, perceber o equívoco e aprender a não se equivocar mais. Isso são lições para muito tempo. Só que a culpa é um grande atraso evolutivo. Como anda a nossa culpa? Como temos lidado com ela? Mas quando a gente se culpa, a gente normalmente se arrepende. E quando a gente se arrepende, a gente aprende. Não é assim? Não se culpar, mas se responsabilizar. Vamos imaginar uma caneta no chão. Estamos todos numa sala e tem uma caneta no chão. Eu chego e falo assim: quem é o culpado dessa caneta estar no chão? Primeira coisa, todo mundo vai ficar assim. Agora, quando a gente chega e fala: quem é o responsável por essa caneta? Dá uma outra conotação. A culpa
muitas vezes, ela tem que ser trocada por essa responsabilidade da percepção. Ela é valiosa, a percepção que nos faz mudar. Mas, por exemplo, caderneta pessoal. Não adianta colocar na caderneta pessoal 32 mil culpas, se não tiver pelo menos uma virtude. Eu sou avaliador de caderneta, peguei lá 4 cadernetas de uma aluna e comecei a folhear, e ela assim, ai que o dia tá ruim, ai que tá chovendo, ai que eu briguei com a minha irmã, ai que eu mordi meu cachorro. Aí, de repente, chegou numa anotação que ela começou assim, hoje eu vou almoçar com a minha irmã. Falei, agora ela vai colocar na caderneta que ela ficou feliz, que ela encontrou paz. Aí ela escreveu assim, hoje eu vou almoçar com a minha irmã. Sentimento, raiva porque não gosto da minha irmã. Era uma caderneta só de defeitos. A caderneta aceita que nós levemos a ela também virtudes. Hoje eu não mordi o cachorro. Bota lá na caderneta. Hoje eu levantei com o pé esquerdo e com o pé direito. Bota na caderneta, que de vez em quando a gente acorda com os 2 esquerdos. Hoje o meu chefe me... A gente pensa só nos ruins porque a gente pensa em reforma íntima, né? É aquilo que eu preciso reformar. Então, por isso que eu penso nas coisas que não estão muito certas na minha vida e qual é a proposta que eu tenho que fazer para que eu melhore naquele aspecto, né? Perfeito, mas percebamos o seguinte, nós temos tantas virtudes, ressaltando as virtudes, nós superamos os defeitos. Hoje eu tive paciência com meu filho, é melhor do que escrever, continua a espancar o pirralho. Hoje o meu chefe me mordeu e eu não tentei esfaqueá-lo. É melhor do que escrever, continuo esfaqueando o meu chefe. E se nós pensarmos, a caderneta aceita as duas coisas, mas procuremos achar em nós virtudes. Nós estamos exercitando uma grande virtude hoje, virtude da modéstia. Nossa, mas nós somos modestos? Se nós acreditamos em algo superior a nós, isso já é modéstia. Se nós acreditamos que temos algo a aprender, isso é modéstia. Diga, meu bom Alan. O Carlão, ali é só a questão da caderneta, eu também falo assim, né? Quando a gente bota lá a gente bota lá o fato, a reação, né? E daí na nossa proposta, como é que eu vou agir quando esse fato se repetir, né? Uhum. Daí eu não vou esfaquear meu patrão, por exemplo. Então, quando a gente alcançar essa proposta, quando a gente se concretizar, é isso que a gente se comprometeu a fazer, de colocar lá na caderneta também, ó, alcancei na data de hoje, né? Uhum. Porque também não deixa de reforçar também a nossa conquista também, né? Exatamente. E colocar, né, quando, por exemplo, é um fato positivo, hoje fui provocado e não reagi. Proposta. Continuar entendendo as pessoas como elas são, mantendo a minha calma interior dentro do meu processo evolutivo. Isso também é uma proposta evolutiva, uma proposta de percepção. Tudo bem? Podemos ir? Bom, vamos andar com o Paulo, porque o Paulo agora, ele precisa, depois de apedrejado, ele vai ser salvo pelos romanos, e aí, enquanto romano, porque Paulo tinha uma ascendência romana, ele era de Tarso, que era ligado a Roma, ele invoca Roma.
e fala assim: não, eu desejo ser julgado como um romano. E tem Cláudio Lísias, que é um governador que é muito afeito a Paulo. Cria um sentimento muito grande por ele. E aí existe um período de calmaria em que Paulo vai para Cesareia e Paulo prega. Já que está na calmaria, vamos pregar. Como é que a gente prega na pandemia? Calma, tenha fé. Aguarda. Sinto pela sua perda e oro tanto pelo desencarnado quanto por vocês que ficaram. Isso é uma forma de pregar. Eu falo que aqui em São Paulo é uma cidade tão bruta que hoje em dia pregar é dizer bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado, desculpe. Dar um sorriso hoje em dia passou a ser uma forma de pregar o Evangelho de Jesus. Eu já ouvi muitas pessoas falando assim: você ri tanto porque você é bobo ou porque você é feliz? Eu falo que eu sou feliz, porque eu tenho um mestre. E aí acontece uma mudança de governador, onde se inicia uma nova perseguição de Paulo. Ele invoca essa origem romana e ele é levado para Roma. Nessa viagem para Roma, acontece um grande desastre no mar e Paulo ganha a confiança ainda mais daqueles que estavam caminhando com ele. E mesmo com tudo isso, ele ainda funda uma igreja lá em Malta. Chegando em Roma, Paulo encontra com Pedro e João. E Pedro e João reconhecem em Paulo um amigo, aquele que mudou. Qual o valor da amizade em nossas vidas? Considerando aquilo que já foi nos explicado, que as relações familiares superam muitas vezes as relações sanguíneas. Estando ligadas, com certeza, aos laços de afinidade. E aí Paulo vê as muitas formas como os cristãos morriam no circo de Roma. Só que ele ouvia aqueles cristãos dizendo: Ave Cristo, os que aspiram à glória de servir em teu nome te glorificam e te saúdam. Isso nós vamos encontrar lá no livro Ave Cristo, do Chico, com o Espírito Emmanuel. Ave Cristo, os que aspiram à glória de servir em teu nome te glorificam e saúdam. Ave Cristo. E aí em Roma, Paulo já sabia que ali seria o seu desencarne. Paulo se preparou com muito gosto para aquele desencarne, pois ele havia encontrado aquilo que Jesus dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Paulo sabia que iria só fazer um trajeto para a verdadeira vida. No seu desencarne, Paulo reencontra com Estevão, aquele que ele mandara apedrejar e que dissera a ele: Paulo, Saulo, Saulo, se você defende Moisés com tanto amor, como será quando conhecer Jesus? E Paulo, quando conheceu Jesus, viveu o Evangelho. E aí, Abigail, que foi o seu grande amor, porque depois de Abigail ele não casou com ninguém, não se uniu a ninguém. Para nós fica a pergunta: quantos amigos espirituais reencontraremos?
quando do nosso retorno à pátria espiritual. E para finalizar, nós chegamos naquilo que é a maior lição de Paulo. O que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Ama. Como fazer para que a alma alcançasse tão elevada expressão de esforço com Jesus Cristo? Trabalha. Que providências adotar contra o desânimo destruidor? Espera. Como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? Perdoa. Ama, trabalha, espera, perdoa. A mudança que opera em nós, opera porque Deus muito nos ama. E cabe a nós construirmos a nossa felicidade verdadeiramente, não apenas humanamente. Dúvidas? Comentários? Sou todo ouvidos. Então, eu agradeço imensamente a oportunidade. Espero, não lembro se eu tenho outra aula agendada, mas espero nos reencontrarmos novamente. Desejo imensamente que todos sejam abençoados, envoltos em muito carinho e muito amor. Recebam desde já o meu abraço. Tenho certeza de que é muito bom estar com vocês. Keila, você está viva, Keila? Fala algo, minha filha. Eu estou aqui viva e refletindo. E sempre refletindo, né? Gente, a cada aula que eu ando atrás do Carlão para ver se eu aprendo da aula, né? E a cada e a cada aula eu falo, meu Deus, quando eu fiz escola, onde que eu estava? Onde que eu estava? Parece que agora eu estou num outro momento da minha vida, onde todas essas lições eu estou absorvendo de uma forma diferente. Está sendo muito bom essa experiência. Obrigada, turma, pela oportunidade. Não acreditem nela, ela é minha amiga, por isso que ela fala bem de mim. Muito obrigado, fiquem com Deus, uma boa noite. Nós te agradecemos, Carlos, a tua presença e realmente é muito bom, né? Essa visão de Paulo, essa vida dele que a gente